E eu queria, nessa noite, trazer um tema com uma pergunta. Como é que você lida com frustrações? Como é que você tem lidado com as frustrações da vida? Como é que você tem lidado com decepções com pessoas? Como é que você tem lidado... E é muito interessante, porque tem o louvor que nós cantamos aqui, tem a palavra que o Márcio deu aqui, está tudo linkado. O Espírito Santo, ele vem e ele começa a organizar tudo. Sabe, como é que você tem feito isso? Como é que você tem lidado? Como é que você tem superado? Sabe que não tem como viver uma vida relacional sem enfrentar frustrações. Certo? Tem pessoas que investem, você vai lá, você faz, sabe, abençoa, e a pessoa, de repente, tem a oportunidade de virar as costas. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Oh, achei que era só eu. Uma misericórdia. Agora, imagine das mais variadas formas. Tem pessoas próximas, são parentes até, tal. Tem pessoas na vida profissional. Eu lembro de pessoas que eu trabalhei profissionalmente, sabe, eu me doei, investi e tal, e de repente você leva uma rasteira, isso gera uma frustração. Como é que você lida com frustrações? Certo? Frustrações que também tem... É quando nós idealizamos algo e as coisas não saem como nós imaginamos. Né? E aí eu estava olhando para... Deus colocou isso no meu coração e Deus me trouxe o texto onde Jesus se frustrou. Você consegue lembrar uma frustração de Jesus? Quem... Fala alto aí. Hã? A morte de Lázaro foi a frustração? Mas ele foi lá, ressuscitou. No templo. Ele estava lá e destruiu tudo. Judas. Está quase aqui, ó. Os que dormiram, os discípulos. Sabe, tem várias frustrações. Mas a frustração que veio para mim aqui, não foi de Judas, mas foi de Pedro. Que também, como Judas, traíram Jesus. Sabe, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Eu quero olhar para esse texto, certo? Mateus, capítulo 26. Do versículo 69 e 75. Eu quero tratar um pouquinho, nós conhecemos um pouco a história, certo? Jesus, ele chama os discípulos, ele caminha com os discípulos. E 12 discípulos mais próximos dele ali. Chega no momento que ele estava para ser entregue. Quando ele estava para ser entregue, o que ele faz? Ele reúne e celebra o quê? A ceia do Senhor. Certo? Ele está celebrando a ceia ali e tal, e ele começa a passar algumas orientações ali. E de repente, ele começa a falar sobre aquilo que viria. Certo? E quando nós vemos que estão ali, Jesus, ele vem e fala o seguinte... Alguém aqui vai me trair. E ele está falando sobre traição. E aí, Pedro, cheio do autossuficiência, fala assim, eu nunca. Eu vou ser preso, vou ser morto por você. Aí Jesus vem e diz, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que acontece? E nós vamos ver esse relato. Ali no versículo 69, do capítulo 26. Tem que tirar o óculos para ler aqui, misericórdia. Então, olha lá, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a lançar maldição e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu fico imaginando, você consegue imaginar a frustração? Porque Jesus como homem, né? Porque como Deus, ele é onisciente. E ele já tinha anunciado que Pedro negaria. Sabe, mas
eu não olho só para Jesus, eu olho para as pessoas que estavam ali, os discípulos que caminhavam com ele, os discípulos que enfrentaram muitas situações, que viram o que Jesus fez com Pedro. Jesus caminhou com Pedro, Pedro foi difícil, complicadíssimo, até forjar aquele homem, trabalhar. Jesus cura a sogra de Pedro, olha que bênção, curou a sogra, certo? Muitos homens assim desejam, mulheres, cure a sogra, mas sabe, olha só, mas foi bênção em cima de bênção. Jesus deu muito dele para investir na vida de Pedro, mas só que a natureza pecaminosa de Pedro fez com que ele agisse pela emoção, pelo medo, e que ele, de repente, não pensasse muito naquilo que ele estava fazendo. E se nós olharmos, parece ser isso. Só que tem algo que está lá em Lucas, que começa a explicar um pouco isso. Lucas, ele vai relatar, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Então, eles têm relatos com uma percepção diferente de cada passagem. Mas sabe, quando Lucas está relatando essa conversa, ele diz no capítulo 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Olha só, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uau! Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. E quando Jesus dá essa afirmação, quando você se converter ou quando você se arrepender, a conversão, o arrependimento ocorre logo após ele negar, que ele chora amargamente, ele se arrepende amargamente, e ali o arrependimento aconteceu. Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, o arrependimento de Pedro está relatado no 75. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quando nós entendemos a frustração que Pedro gerou nas pessoas, Pedro, que foi Pedro, caminhou com Jesus, eu quero te dizer algo: você vai frustrar alguém, e alguém vai te frustrar. Porque não tem como, nesse ambiente relacional, você caminhar pela vida sem quebrar expectativas de alguém. E quando nós falamos de frustração, nós estamos falando claramente, a frustração, ela é diretamente proporcional à expectativa. Se eu tenho muita expectativa, a minha frustração é maior. Se eu tenho menos expectativa, minha frustração é menor. Certo? Quem torce para o Flamengo tem mais expectativa, quem torce para o Vasco tem menos. Tão simples assim. Quem torce para o Coxa, não. Mas assim, nós somos falhos, certo? E nós somos desafiados a superar as decepções, né? Quem tem te decepcionado? Como você supera as frustrações? Eu quero olhar para esse texto, porque Pedro se arrependeu profundamente, e nós precisamos nos arrepender profundamente. Arrepender profundamente para quê? Tanto para superar uma frustração, como para nos perdoar quando nós frustramos. E é muito interessante, porque o testemunho também tem tudo a ver com isso. O Rafael falando dos processos que Deus estava fazendo na vida dele, e certamente ele frustrou muitas pessoas. E hoje, ele está vivendo algo, quando ele entendeu que ele parou de olhar somente para ele, começou a olhar para o Senhor. E é assim que acontece. Que as pessoas vão tendo frustrações, ele chega onde? No fundo do poço. Uau, estou no fundo do poço. E agora, para onde eu posso olhar? Para o lado não dá, só para cima. E quando eu olho para cima, aí sim, ocorre um arrependimento e ocorre a transformação. Então eu quero olhar como é que Pedro restaurou a vida dele, e como é que, certamente, o coração de Jesus não ficou frustrado quando ele olhou para tudo aquilo que Pedro fez. Jesus já com o corpo glorificado e vendo o seu servo, o seu discípulo, realmente fazendo a diferença. Tanto que o impacto e o testemunho dele persevera por mais de 2000 anos. E qual foi a diferença de Pedro e de Judas? O arrependimento.
Judas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Judas também traiu, também frustrou. Só que a frustração de Judas foi ainda maior, porque além dele ter negado, dele ter entregue Jesus, dele ter se vendido, ele não se arrepende. Então, o problema não é a frustração, porque nós vamos ter frustrações, não tem como. O problema é como eu reajo a ela, como eu reajo e como eu transformo essa frustração em algo positivo para a minha vida, para as pessoas que estão ao meu redor. Muitas pessoas não sabem que o perdão, diante de uma pessoa que te frustra, é a arma mais poderosa que existe. Tantas pessoas tentam fazer justiça, tantas pessoas tentam julgar, sabe aquelas... Tem algumas pessoas, só entre nós aqui, tem algumas pessoas que você torce para uma coisa dar errado. A pessoa vai lá fazer um negócio e fala assim, tomara que dê errado. Tem uns risados aqui que já denuncia. Tem pessoas que vão assim, e estou torcendo para quebrar uma perna. Misericórdia. Mas tem, o que tem sim. Você nunca pensou isso não? Misericórdia. Mas sabe o que acontece? Não é a torcida assim, igual, mas o que acontece é que a falta de arrependimento, de alinhamento do meu coração com o Senhor, faz eu olhar para as frustrações e potencializar isso, e isso se tornar uma escravidão para mim, e não uma ação que me faz mudar de rota. Quando eu olho com os olhos diferentes para a frustração, para aquilo que fizeram para mim, para aquilo que eu fiz que me arrependo, ou aquilo que eu esperava que não aconteceu, quando eu olho com os olhos de Deus, eu consigo mudar de rota. Quando eu quero olhar para esse texto, esse exemplo de Jesus com Pedro, e ver como é que nós podemos superar as frustrações. A primeira delas, que eu olho aqui, primeiro, alinhe as suas expectativas. Normalmente a frustração está ligada diretamente, à expectativa. Mas Jesus não criou nenhuma expectativa naquele momento com Pedro. Sabe, porque ele já sabia, então ele sabia, o que ele sabia que depois, quando você se arrepender, você vem e eu vou continuar usando a sua vida. Tá? O Rafael fez uma declaração de amor aqui para a esposa. Bênção máxima. Só que ela vai te frustrar, meu irmão. Lamento informar. Aí você vai ter que ter um coração perdoador, um coração humilde. E o Rafael vai te frustrar também. É assim que funciona a vida. Mas quando eu alinho a minha expectativa, certo, fica tudo mais fácil. Porque quando, lá em Lucas 22, onde Jesus diz ali, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo. Mas eu orei para que a sua fé não se desfaleça e quando você se converter, fortaleça o seu irmão. Ele continua. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. No versículo 34 de Lucas 22 diz assim, respondeu Jesus, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Sabe, mas olha a afirmação de Pedro. Imagine se Jesus fosse confiar nisso. Eu vou contigo para a prisão e para a morte. Sabe aquelas pessoas que já falaram para você, eu estou contigo. Eu estou contigo. Só que a hora que o bicho pega, eles... Já viu esses memes aí, que está ali o namoradinho e tal, vem um assaltante, ele larga a namorada e sai correndo. Sabe por quê? Porque eu vou e eu falo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, mas até o momento que vem uma pressão e eu abandono o barco, até o momento que eu posso ter uma oportunidade de ouvir as costas, eu estou contigo. Por que nós precisamos fazer contratos? Contrato não é para quando tudo vai bem, não, é quando o bicho pega. Certo? E mesmo com o contrato, você se decepciona com pessoas. Sabe aquela pessoa que você vai... Eu lembro de uma pessoa que eu fui, acolhi no escritório, sabe, dei um monte de cliente, um bom salário e tal. Aí eu viajei, fiquei fora, estava aqui na igreja e tal. Eu volto 60 dias para voltar à rotina ali. Eu tinha levado uns 3, 4 clientes, já estava saindo, tinha aberto o escritório. Não tem problema. Essa pessoa, fez aquilo que estava no coração dela. Eu continuei
confiando em pessoas. E eu não vou deixar de investir em pessoas porque alguém me deu uma rasteira. Não. Eu vou continuar porque a minha essência independe de quem está ao meu redor. Sabe, Jesus, ele puxa Pedro ali para o centro, dizendo: calma, você não vai morrer por mim, não. Agora não. Lá na frente, sim. Pode ser. Sabe, a palavra não fala isso, tá? Eu estou aqui imaginando. Mas quando nós olhamos aqui, ter frustrações, cometer erros, pessoas errarem contigo, pode gerar um sentimento de culpa, pode gerar uma frustração, uma raiva, isso é natural. Mas o sentimento de culpa e frustração leve leva a corrigir a rota. Agora, um sentimento de culpa e frustração profunda gera uma escravidão. Então, imagine se nós vivêssemos sem frustração. A frustração é dado por Deus. Nós precisamos nos frustrar para a gente deixar de ser metido a besta, achar que está tudo... Sabe, nós precisamos crescer nesse processo. Se os filhos não tiverem frustração, eles vão crescer sem limites, vão ser adultos irresponsáveis. A frustração faz parte da formação do nosso caráter. Mas sabe, eu olhando ali para Jesus, ele alinhou bem a expectativa. Mas o segundo ponto que eu destaco aqui, Jesus teve um olhar de misericórdia. O que você precisa mudar no seu olhar? Olhar para as pessoas com misericórdia. Olhar com misericórdia é entender assim, que as pessoas vão errar com você, mas elas erram porque tem algo que elas já viveram, que faz com que elas agem assim, que elas vão ter essa atitude, certo? Então, como você olha para as pessoas que decepcionou, pode gerar um muro ainda maior. O que Jesus fez? Ele olhou com o olhar do próprio Deus. Ele foi intencional na restauração. Lá em Marcos 16, 7, nós vemos um momento que Jesus está restaurando a vida de Pedro. Ele diz assim, os anjos, né, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. A palavra dos discípulos vem com destaque. Pega os discípulos, levem lá que Jesus vai aparecer para vocês lá. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mas além de vocês, levem também Pedro. Jesus olhou com os olhos de Deus, ele sendo o próprio Deus. E ele trabalhou intencionalmente na restauração de Pedro. Sabe essa pessoa que te decepcionou? É seu pai, sua mãe, seus irmãos, pessoa que você confiava. Você precisa superar essa frustração, olhando com os olhos de Deus, olhando com o olhar de misericórdia. Quando eu não perdoo na dimensão horizontal, eu travo o meu processo da comunhão na dimensão vertical. Pedro estava sendo restaurado pelo Senhor. Tem um livro que acho que é chamado O Conde de Monte Cristo, que ele traz um personagem ali que ele foi traído, ele foi condenado, ficou preso 12 anos por 3 falsos amigos, um crime que ele não cometeu. E ele, quando ele sai de lá, ele tenta fazer vingança. E ele vai para se vingar desses supostos amigos. E ele destrói a vida daqueles amigos, mas isso não supre a frustração no coração dele. Certo? Quando nós deixamos a amargura crescer, se alimentar no nosso coração, nós continuamos presos de algo que nós não temos como mudar. Porque o que já passou, nós não temos como voltar na história. Então é muito triste ver pessoas com o coração amargurado e que decidem continuar escravo desse sentimento. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aí talvez você fale assim: pastor, mas você não sabe o que fizeram para mim. Realmente eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Deus, independente do que fizeram, o nosso Deus é poderoso para ressignificar esse sentimento no teu coração, para trazer um novo sentimento. E você precisa olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E você não deixar mais ninguém definir os teus sentimentos, deixar mais ninguém te manter escravo. Porque essa pessoa que te frustrou lá atrás, ela fez algo naquele momento que gerou frustração. Mas eu continuar com essa pessoa amargurada no meu coração, eu estou me deixando ser frustrado constantemente. Aquela pessoa que eu falei lá do escritório, já faz anos isso.
Imagina se eu estivesse carregando ela comigo. Mas ela fez, e beleza, me ajudou. Eu falei assim, agora que fez isso, reduziu aqui, o que eu vou fazer? Foi quando eu mudei de escritório. Mudei um lugar menor, dei mais tempo para a igreja. É você ressignificar, você pega aquilo que fizeram para você, transforma isso alinhado com o seu propósito e está resolvido. Agora, enquanto você continuar guardando amargura, mágoa, ressentimento, frustração no teu coração, você está perdendo de viver a vida abundante prometida pelo Senhor. Sabe, então, pare de viver sentimentos de escravo. Mas aí, quando eu entendo, eu alinho a minha expectativa, certo? Eu alinhei as minhas expectativas. Eu comecei a mudar meu olhar com o olhar de misericórdia. Eu preciso agora fazer o quê? Entender os processos e abrir mão dos meus direitos. Então, Jesus entendia claramente o processo aqui. O que ia acontecer? Pedro ia negar, mas ele iria se arrepender, e depois ele seria tremendamente usado por Deus, ia deixar 2 livros da Bíblia, do Novo Testamento, ia abençoar demais, trazendo relatos e histórias de muita cura, restauração, vidas transformadas pela pregação dele, pessoas convertidas. Em uma pregação dele, mais de 3.000 pessoas. É assim, quando nós entendemos o processo, e por isso que ele estava falando do processo. O Márcio falou do processo aqui. O que é o processo? É entender que a nossa vida é um processo. Você está vivendo hoje, mas a nossa vida é um processo. Tem muita coisa que já aconteceu, não volta atrás. Mas você vive o hoje, e tem coisas que vão acontecer. Mas você não está lá ainda. Então, o que você faz hoje para que você mude os próximos passos da sua vida? Isso é entender o processo. Então, quando nós olhamos para Pedro, 2 Pedro 1, diz lá, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele traiu Jesus, mas ele é aqui, servo e apóstolo de Jesus, usado pelo Senhor. Em 1 Pedro 3, 8 e 9 diz lá, aí é o ensinamento de Pedro, aquele que traiu Jesus, aquele que frustrou Jesus. Olha o que ele diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Pedro foi tremendamente usado por Deus e gerou um impacto permanente que vive até hoje, o impacto dele. Será que ele teria esse impacto do reino se Jesus tivesse dizimado a vida dele? Se Jesus tivesse falado assim, olha, você me traiu, vai para lá. Porque Jesus entendia o processo e ele sabia o processo que iria acontecer. Ele restaurou a vida de Pedro para que Pedro fosse tremendamente usado por ele. Sabe, quando você olha para os processos da sua vida, essa frustração te fortaleceu. Essa frustração trouxe ensinamentos. A frustração tem um caráter pedagógico tremendo. Quando eu entendo que as dores que nós sentimos, elas têm esse caráter de proteção, um caráter de misericórdia, fica muito mais fácil eu enfrentar elas. Será que você está carregando algo no teu coração que você não entende? Que o que aconteceu é para o teu bem. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas agem. Deus age em todas as coisas. Quando eu consigo ressignificar a rejeição de um pai, a perda de um casamento, a frustração na minha vida profissional, quando eu consigo ressignificar tudo isso, certo? Deus está agindo. Ele precisa agir. Desde que eu esteja sensível para olhar para essa dor e mudar de rota. Eu ouvi falar sobre uma doença rara, mas existente, chamado analgesia congênita, onde a pessoa não tem dor física. Ela está exposta a todo momento. Imagina quem não tem uma dor física. Quando nós sentimos dor, o que é a dor? Você está com febre. A febre é que tem alguma coisa. A Vanilda é enfermeira ali. Está com febre, tem alguma coisa no teu corpo que não está legal. A febre aponta. Tá. Dor de cabeça. Aponta que alguma coisa não está bem.
Eu tenho a minha sobrinha, está lá em Cascavel, hospitalizada, com bronquite. Mas por que ela identificaram que a saturação estava baixa? Por causa da dor, da tosse, da falta de ar. Agora, alguém que não sente dor física, ela está exposta a morrer a qualquer momento, porque não tem dor. E de repente algum órgão não está funcionando bem, mas como ela não sente dor, a dor não vem para nos punir, mas vem para nos proteger. A frustração, a decepção, você pode usar isso para destruir a tua vida, ou você pode usar isso para tirar os ensinamentos que Deus quer nessa situação, para que você viva um próximo nível na presença de Deus. Quando eu falo de processos, quem me vem à mente é José. José entendeu o processo que estava acontecendo. José teve várias frustrações. José, a primeira frustração dele foi com os irmãos. Os irmãos dele venderam ele como escravo. E daí ele foi para o Egito, e lá ele estava na casa de Potifar. Estava ali e ele teve uma outra frustração. A mulher de Potifar tenta abusar dele ali, acusado de abuso, e Potifar prende ele. E ali eu creio que não era só decepção com os homens, mas decepção com Deus. Por que Deus está permitindo isso? Daí ele vai preso, e lá tem um copeiro, um padeiro, e ele revela os sonhos deles. Eles saem prometendo que falariam ao faraó sobre José, e mais uma vez ele é frustrado, porque eles não falam. Mas chega um momento que toda aquela frustração se torna em algo muito poderoso, onde José, ele vem, ele age na dependência de Deus para salvar aquela nação, para salvar a família dele. E é muito interessante porque essa dor de José, no final, capítulo 50, 19 e 20, diz lá: José, porém, lhe disse: não tenha medo, estarei eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essa pessoa que te frustrou, se você tiver sabedoria, você vai poder dizer: você planejou mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quem que você tem carregado no teu coração com esse sentimento de frustração? Mas sabe, deixar as frustrações é você decidir viver o extraordinário de Deus. Porque independente das frustrações e das lutas, nós podemos fazer de nós a palavra de Paulo, Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Para você enfrentar as frustrações, para você derramar diante do Senhor essa pessoa que você anda carregando, essa frustração que você anda carregando, essa culpa que você anda carregando. Você precisa somente confiar que tem um Deus que te fortalece e que Ele quer ressignificar todas as marcas que geram frustrações no teu coração. Você pode fechar seus olhos? Qual marca que você tem carregado, que você precisa hoje colocar diante do Senhor? Eu não sei o que Deus falou no teu coração com essa mensagem. Eu não sei como Deus trabalhou no teu coração. De repente você tem carregado algo que você nunca restaurou. Uma decepção, uma frustração com seus pais, com seus irmãos, com um sócio, com alguém, um amigo. Quem te frustrou? Quem te frustrou? Eu quero te dizer que pessoas podem ter te frustrado, mas existe alguém que nunca nos decepciona, porque Ele tem um controle da história,
que é o nosso Senhor. Jesus, ele estava ali, ele morreu e ressuscitou, restaurou a vida de Pedro, para que Pedro pudesse se converter e viver uma nova vida. E o que eu quero hoje é dar uma possibilidade, uma oportunidade de você, que está aqui, que você nunca se converteu genuinamente, que você nunca entregou sua vida para Jesus genuinamente. Eu quero dar uma oportunidade de você fazer isso nessa noite. Sabe, porque assim como Pedro foi tremendamente usado por Deus, a vida dele foi ressignificada, uma nova história foi escrita. Hoje, Deus quer escrever uma nova história na sua vida. E eu queria que você pudesse fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, possa, você e o Senhor aí, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho falhado, eu reconheço que eu preciso de uma transformação. Eu peço perdão dos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos, ó Deus. Eu coloco minha vida toda em Suas mãos. Eu quero viver para a honra e glória do Senhor. Deus, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Se você está aqui, fez a sua oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Quem está aqui hoje fez essa oração, levante uma das suas mãos. Você está entregando a sua vida hoje. Levante, o Espírito Santo está tocando no teu coração, levante a sua mão, bem alto. Eu queria orar por você. Se você está aqui hoje, alguém? Aqui à minha esquerda, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus aqui no meio, glória a Deus, isso mesmo, certo? Pessoas estão aqui se entregando. Mais alguém aqui hoje está entregando a vida ao Senhor hoje? Vamos ficar de pé. Eu quero que vocês que Deus está falando no teu coração, vocês dois que levantaram a mão, eu queria orar com vocês aqui. Se pudesse vir aqui, mas eu queria que vocês viessem aqui à frente também. Quem hoje está deixando uma pessoa aqui que você anda carregando, que te frustrou, ou de repente uma culpa que você carrega e você precisa hoje colocar diante do Senhor. Saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos ter um tempo de oração, aonde esse ato de você vir aqui à frente é um ato que vai transformar a sua história, que vai transformar a sua vida, que vai transformar, você vai deixar para trás tudo aquilo que tem te aprisionado, toda a frustração que tem te aprisionado. Vem aqui e se coloque de joelhos. Vocês que aceitaram a Jesus, vem aqui à minha esquerda. Vem aqui, nós queremos orar com você também. Traga essas pessoas. Enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Não há nada melhor. Não tenha medo. Glória a Deus. Defeitos e falhas, não vou me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Deus está falando contigo, vem aqui à frente. O Deus dos vales. Hoje está ficando pessoas aqui. Sei que você está aqui hoje. Sei que você está aqui hoje. Você está resistindo. Eu quero desafiar você a não sair daqui sem essa decisão de liberar perdão, de ressignificar essa marca, de ressignificar esse peso que você está carregando, essa amargura, esse ressentimento. De repente você está entregando a vida ao Senhor e não levantou a mão. Vem aqui também. Não deixe passar essa oportunidade. Nós vamos cantar mais uma vez e nós vamos orar. Mais um outro. Nada
Deus amado, nós louvamos ao Senhor, porque nessa noite conseguimos ver pessoas tomando decisões que mudam a sua história, decisões entregando a vida ao Senhor, decisões de liberar perdão, de deixar pessoas que frustraram, que magoaram, que marcaram negativamente. Deus faz vida nova na cada um aqui, Senhor, faz um novo tempo para cada um aqui, que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha, retira toda a sujeira, retira toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a falta de perdão, que nós possamos ver homens e mulheres saindo daqui hoje tremendamente abençoados, livres, libertos para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, abençoa cada um aqui nessa noite, quem está aqui pela internet. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.